Nós éramos um grupo de presos políticos em São Paulo que tinha origem na ALN, Ação Libertadora Nacional, que era a organização comandada por Carlos Marighella e que, a partir de 1967, com o rompimento que o Marighella faz com o PCB, se organiza numa estrutura cujo objetivo central era desencadear, desenvolver, sustentar uma resistência armada contra a ditadura militar que estava implantada no nosso país desde 1964. Por que ele se chamou João, que aparece na capa? Um livro chamado João. Presos como estávamos, sujeitos à vigilância muito estreita da repressão, nos obrigava a esconder a existência do trabalho de construir esse livro, até mesmo de companheiros de cárcere, de outros presos que não estavam participando da elaboração disso. Nós éramos um grupo de uma dúzia de presos vinculados à ALN, mas tinha presos de outras organizações, gente que não estava participando do processo. E a gente falava disso muito. Imagina, para construir uma obra dessa, nós conversamos muito, tínhamos muito tempo para fazer isso e usamos esse tempo para construir, elaborar as coisas que estão escritas aí. Então, para nos esconder a existência desse trabalho, nós nos referimos a ele por um pseudônimo. Nós passamos a chamá-lo de João. Não tem uma razão nenhuma específica do porquê João, ou José ou Maria. É um nome brasileiro, uma força muito grande, então a gente passou a chamá-lo de João. Ele aborda outras questões, faz um breve resumo do nascimento do Exército no Brasil, né, que o Exército do Brasil se consolida com a Guerra do Paraguai, né, que é uma guerra de invasão do Paraguai. Então, porque antes o Exército não existia como tal, né, era uma força inexpressível. Então, a partir dessa guerra, que o Exército, como instituição, vai tomando uma figura e uma força que vai desembocar na proclamação da República e, no século XX, inúmeras revoltas, né, o tenentismo e depois a ditadura Vargas, enfim. Então, o Exército ou várias parcelas do Exército têm, vamos dizer assim, uma parte importante na história do Brasil, né? E esse aspecto é abordado assim de leve historicamente, como que surgiu, como é que se desenvolveu, assim como um pano de fundo para poder explicar como é que funciona o Estado, a repressão policial militar no Brasil. Mas basicamente ele foi feito no Carandiru, no presídio de Carandiru, onde hoje tem o Parque da Juventude. Ali nós ficamos em duas oportunidades, uma vez no Pavilhão 8, numa primeira experiência, depois fomos transferidos para a penitenciária do Estado, que era do lado, né, mas era um presídio de maior segurança máxima à época em São Paulo. E depois voltamos para o Carandiru e ficamos no Pavilhão 5 do Carandiru. No Pavilhão 5 se reservou um andar, quinto andar, uma ala inteira para os presos políticos. E ali a gente viveu nessa ala, durante o dia a ala era aberta, as portas eram abertas, a gente ficava ali dentro. Quando não tinha atividade fora, em banho de sol, a gente ficava ali dentro, fazia ginástica de manhã na ala e ficava estudando e lendo e começamos a trabalhar isso. Então foi ali que foi construído, basicamente, esse texto. Foi escrito, foi pensado, escrito. Nós dividimos esse trabalho em vários grupos. Talvez o leitor mais atento, o crítico, vai perceber que, na verdade, acaba sendo uma colcha de retalhos isso, né? Porque nós discutimos muito a doutrina de segurança nacional que orientava a ditadura, que dava aquele formato para a ditadura.
e depois dividimos o trabalho. Gente cuidou de movimento operário, gente cuidou da repressão no campo, gente cuidou da questão da cultura, das violências praticadas contra a cultura. Enfim, dividimos o trabalho entre nós e nos organizamos para executar esse trabalho. O João é fruto de uma série de atividades, de atos de resistência, insistindo nessa palavra. Por quê? Se você for folhear o João, abrir qualquer página, você vai ver uma série de referências, por exemplo, de livros. Livros que muitos deles eram proibidos a vendagem até nas ruas, porque a gente estava sob uma ditadura, eram livros, muitos deles, proibidos. Nós tínhamos ele dentro da cadeia, né? Se você continuar folheando o livro, de repente você vai ver uma citação de um jornal, de uma revista, com página correta, o nome do jornal, a página que estava, a data que saiu, tal. O que é que nós fazíamos nas nossas cadeias, nas nossas celas? A gente sistematicamente, disciplinadamente, a gente recebia todos os jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso quando era permitido, quando a cadeia possibilitava isso. A gente recebia esses jornais e recortava, fazia uma clipagem dele. A gente recortava matéria por matéria, assuntos econômicos, política internacional, América Latina e tal, e arquivando. A gente tinha caixas e mais caixas de papelão com cada um desses arquivos. E isso possibilitou, isso tudo foi usado no João. Isso tudo foi usado no livro, como citação, né? Tantos livros. Nós fazemos uma análise da ditadura militar brasileira, desde sua origem, todas as concepções doutrinárias que a orientaram. Ou seja, nós vamos pegar, reconstituir um pedaço da história do Brasil, desde as primeiras tentativas de golpe que os militares engendraram no Brasil, desde todas as formulações nascidas na Escola Superior de Guerra, que eles começaram a formular orientações e toda uma doutrina de segurança nacional construída ali dentro. Isso foi indo até que resultou num golpe. Então nós vamos contar toda a gênese do pensamento da direita militar e golpista de 1964. E depois a gente vai contar todos os desdobramentos da repressão em todos os segmentos da sociedade. E nesse sentido é um livro muito rico, porque ao longo desses anos a gente foi colecionando todas as informações que a gente tinha de repressão sobre tudo, sobre o movimento operário, sobre o movimento camponês, sobre o movimento cultural. A gente foi colecionando isso de uma forma bastante organizada e séria e sistemática. Nós tínhamos acesso a alguns jornais, tínhamos acesso a revistas, tínhamos acesso à literatura social, sociológica, e fomos colecionando tudo isso, organizando tudo isso. Então, quando vocês pegarem esse livro, vocês vão ver que ele é muito documentado. Embora a gente estivesse preso, a gente documentou muito o livro. Citações de fontes de jornais, revistas, Folha, Estadão, Veja, enfim, os jornais censurados que eram, apesar de censurados que eram, foi neles que nós baseamos a nossa pesquisa, né? Porque vazava muita informação nas entrelinhas ou mesmo em informações que furavam a censura, e é com isso, basicamente, que nós construímos o conteúdo, esse conteúdo que está aqui, que é uma denúncia muito forte do que foi a ditadura, não só nas suas concepções doutrinárias, quanto na sua ação repressiva. Os assassinatos que eles praticaram, os crimes que não foram punidos jamais, né? Inclusive os dados que nós conseguimos trazer para esse documento, as informações que nós tínhamos nessa área de repressão e de torturas e mortes, foram base para muitos outros documentos de denúncia da ditadura. Por exemplo, o documento mais consistente, primeiro documento que aparece com uma lista de 233 torturadores no Brasil, tem base aqui, nasceu aqui, dessas informações que já estão aqui. Isso aqui foi feito até janeiro de 75, ele é datado de janeiro de 75. Esses documentos são posteriores a esse livro.
A vida na prisão é uma vida massacrante. A prisão, ela é concebida como uma forma do Estado, no caso histórico, né, do Brasil, de massacrar e não de dar solução para a vida de quem eventualmente praticou um delito. No caso nosso, um delito de natureza política, bem entendido. Ou seja, a prisão era uma forma de aniquilamento. Então, o nosso cotidiano era um cotidiano de resistência. Nós vivemos em 1972 uma greve de fome dentro do presídio Tiradentes. Nós vivemos experiências dentro do Carandiru de formação, alfabetização de presos que foi impedida pelo juiz da auditoria militar à época, porque pobre bom é pobre analfabeto, pobre que não tem direito a noção de que ele tem direito a ter direito. Nós tínhamos, ao longo desses anos de cadeia, a gente acumulou uma experiência muito grande, não só em esconder as nossas informações dentro das nossas celas, impedir que a repressão tirasse da gente isso, como também de levar essas informações para a rua. A gente desenvolveu alguns métodos, algumas técnicas de camuflar os bilhetes nossos, que eram feitos micro escritos com pena de caneta nanquim 01, eram micro bilhetes e que a gente, através dos nossos familiares, fazia chegar aos nossos apoiadores na rua. Ao longo do ano de 75, isso saiu da cadeia e foi parar na Europa, à mão de companheiros que já tinham saído da cadeia e que transformaram isso num impresso, mimeografado, cujo exemplar vocês veem lá embaixo naquela vitrinezinha que está montada lá. Foi assim que ele virou, que ele conseguiu se manter vivo, né? E esses anos todos, esses 40 e tantos anos, até que a gente vem agora a editá-lo pela primeira vez de uma forma industrial, ou seja, com edição para que seja um acesso mais forte do público, né? Eu tenho 71 anos e eu não imaginava, nessa altura, ser testemunha de uma espécie de uma reedição de um golpe contra a democracia tão incipiente, tão esburacada, que a duras penas vínhamos construindo no Brasil. E a ideia central do livro foi apresentar alguns antecedentes do golpe de 64 e algumas fases que o golpe implantado em 64 foi desenvolvendo. E é impressionante quando, na leitura dessas reflexões de 50 anos atrás, nós podemos identificar uma semelhança muito grande com situações vividas hoje no Brasil. E eu espero que o livro possa contribuir com o aprofundamento dessas reflexões.